Em nome de Jesus, vai queimando aqui agora. Mete a espada, Miguel. Mete a espada. Vamos manifestar. Não esconde não. Tem que esconder não, Satanás. Vai queimar Jesus. Vamos manifestar completo. Vamos completo. Vem pra fora. Completo. Completo. Chão. Vamos. Completo. Vamos manifestar. Vamos manifestar. Hoje Deus vai meter a espada. Hoje Deus vai meter. Vai queimar. Jesus vai queimar. Pode segurar aí. Deus vai queimando. Vai queimando. Vai queimando. Tem uma criança aqui. Deus me revela que é pra me orar. Tem uma criança abaixo. O cantor, o branco. Não, crianças. É libertação. Em nome de Jesus. Quem é criança, Jesus? Feche os teus olhos lá, cantaravaia. Alabraxe, cantorô, braxéria. Em nome de Jesus, meu Deus, vem cá, minha filhinha, deixa eu orar por você. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Meu Deus, vai queimando aqui agora. Vai queimando toda obra de bruxaria aqui agora. Toda macumbaria dessa criança, todo trabalho feitiçario vai sendo quebrado aqui agora. Em nome de Jesus, todo trabalho magia negra, vai toda palavra de maldição. Vai quebrando aqui agora. Volta a cabeça de Jesus, sim, em nome de Jesus, em toda maldição, sim, em nome de Jesus. Pode levar para que os demônios escondam, eu vou levar lá que eu vou orar. Fecha os seus olhos, em nome de Jesus. Fecha os olhos, gente. Vai tocando agora, Jesus. Vai queimando todo mal aqui agora. Solta ela agora, o espírito mundano, vamos. Solta a mente dela agora, vamos. Solta o corpo dela. Solta o corpo dela. Deixa a moça segurar. Mulher, deixa ela segurar, vamos. Vamos, não, Jesus, pode soltar, vem pra fora. Vem pra fora, já, vamos. Você que tá lá na família, isso. Vamos manifestar, vamos. Vamos, pode soltar, vamos. Vamos, vamos, vamos. Mete a espada, Miguel. Onde Deus mete a espada agora. Mete a espada. Pega a espada, o Senhor enfia nesse mal aqui agora. Vai metendo a espada agora, mete a espada. 77, agora foi queimando. Eu quero fogo queimando. Coloca a mão no coração dele, irmão. Tem um mal que tá resistindo. Vai cair contra ela, quer ver? Vai cair agora, em nome de Jesus. Não resista, pode soltar, vamos. Vamos, eu libero o som agora. Eu libero o som sobre ela agora. Vai queimando, vai queimando. Vai queimando. O som está na mão da irmã. O som está na mão dela. Vai entrando agora. Eu passo o som para a mão dela. Vai entrando, vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Vai queimando, vai queimando. Libertando, Jesus. Liberta agora. Liberta toda maldição. Liberta toda bruxaria. Toda macumbaria. Vai quebrando aqui agora. Vai quebrando. O quebrando dela vai cair. Vai cair agora. Ele não quer cair, não. Ele quer resistir. Mas tem que cair ou não tem, gente? Vai cair. Em nome de Jesus. Mete a espada, Miguel. Solta ela, Satanás. Solta ela agora. Solta a mente dela. Solta a vida dela. Solta a casa dela. Solta a família dela. Pega tudo que é seu. Toda maldição. Toda humilhação agora. Em nome de Jesus. Sim, da mente dela agora. Vem cá, rapazinho. Deixa eu orar por você em nome de Jesus. Aleluia. Fecha os seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus. O demônio de Deus me revela na vida desse jovem. Ele se chama Zé Pilintra. Solta a mente dele. Vamos. Pode soltar agora. Cai por terra. Vamos. Vem pra fora. Já. Vem pra fora. Vamos. Vamos. Vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora. Vem pra fora. Solta ele. Solta ele agora. Vamos. Vamos. Solta ele. Vamos. Eu estou te ordenando. Em nome de Jesus. Eu te ordeno agora. Vamos. Tem brincadeira aqui não, Satanás. Pode soltar. Vamos. Meu Deus vai queimando agora. Vai queimando. Meu Jesus vai queimando. Vai queimando. Vai libertando, Jesus. Vai libertando ele aqui agora. Vai libertando esse rapaz. Liberta agora. Liberta. Liberta toda a maldição. Vai queimando. Vai queimando aqui agora. Vai quebrando toda a hora de mal. Em nome de Jesus. Liberta agora. Vai libertando. Vamos. Solta ele. Vamos. Vamos. Vem pra fora. Vem pra fora. Solta ele. Solta a mente. Vamos. Vamos. Solta a mente. Solta a mente dele. Vamos. Larga a vida dele agora. Vamos. Espírito do inferno. Sai da mente dele. Sai da mente. Vamos. Vamos. Porque há poder no nome de Jesus. Anda. Anda. O poder aqui é de Jesus. Anda. Pode soltar. Cai por terra. Cai por terra. A mão de Deus te pesa. Pode. Isso. Isso. Pode vir pra fora. Vamos. Completo. Completo. Vamos. 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 Vai soltando. Vai soltando. Vai soltando. Agora. Agora. Solta ele, Satanás. Solta. Tem brincadeira aqui não. Pode soltar. Não tem acordo contigo. Vamos. 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 Eu estou na comunhão com Deus. Pode soltar. Pode soltar agora. Vamos. Eu te ordeno agora. Pode soltar. Vamos. Vamos. Você quer para ele ouvir. Solta ele. Vamos. 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 Larga a mente. Larga a mente desse jovem. Larga a mente dele agora. Agora. Vamos. Vamos. O anjo de Deus. Vai, Miguel. Mete a espada. O anjo de Deus vai puxando ele para trás agora. Mete a espada. Em nome de Jesus. Até o anjo de Deus. Mete a espada, Miguel. Mete a espada. Puxa esse irmão para trás agora. Em nome de Jesus. Puxa ele para trás agora. Isso. Vai puxando para trás, Miguel. Vai puxando para trás. O anjo de Deus puxando para trás, gente. Ó. O diabo quer resistir. Mas o anjo de Deus puxando. Vai puxando para trás. Vai puxando. O anjo puxando. Vai puxando. Vai puxando. Isso. Vai puxando, vai puxando, vai puxando agora. Vai puxando, puxa, Miguel, vai puxando. Vai puxando, puxa pra trás agora. Arranca toda maldição da vida desse homem aqui agora. Arranca a maldição, vai puxando. Olha o anjo de Deus puxando aqui, ó. O mal não resiste, olha o anjo de Deus puxando. Vai puxando agora, meu Jesus. Vai puxando agora, vai soltando agora. Sacamente isso. Vai puxando, ó, você viu? O anjo de Deus puxou, vocês viram? É o anjo de Deus que puxou. Diga assim, queima Jesus. Queima Jesus. Queima Jesus. Queima Jesus. Queima, vai queimando agora. Solta ele, Satanás. Solta a mente dele, vamos. Solta a vida dele agora. Eu liberto esse jovem de toda obra
Eu liberto esse jogo todo mundo que caía aí. Você perdeu, Satanás. Você perdeu a vida dele, perdeu. Pode soltar agora. Pode soltar a mente dele agora. Tudo que você colocou na vida dele, do alto da cabeça, as mãos dos pés. Em nome de Jesus, sim. Sim, em nome de Jesus. Eu vou levantar que está liberto. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pega o microfone para mim, pastor. Na glória a Deus. Jesus está fazendo algo aqui. Quem crê? Quem crê que Jesus está fazendo algo aqui? Diga glória a Deus. Aleluia. Jesus está nesse lugar. Vai queimando, meu Deus, a enfermidade. Em nome do Senhor Jesus. Glória, glória a Deus. Aleluia. Cantava séria. Quem faz tudo aqui é Jesus, viu, gente? Aqui não sou eu que faço nada, não. Amém? Quem faz tudo aqui é o Espírito Santo de Deus. Quer ver? Aqui tem 3 anjos comigo. Quem crê? Tem 3 anjos aqui. Jesus enviou nessa noite para fazer a obra de Deus. Eu não mando nem anjo não, mas o Espírito de Deus que está dentro de mim manda os anjos, amém? Que é o Espírito Santo. Os 3 anjos que estão aqui, está atrás dos 3 que estão aqui na frente. Fecha os olhos de vocês. Quer ver? O anjo vai puxar o demônio que está na vida deles, vai cair. Quer ver? Segura aí, fica atrás do isso. Você fica atrás do rapaz, quer ver? Os 3 anjos que estão aí, puxa agora. Os 3 demônios que estão aí, viu? É o enxugaveira, o sultão da mata e a preta velha. Agora, puxa, Miguel. Puxa agora. 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 Isso. Isso. O anjo de Deus puxa para trás agora. Isso. Vai cair, quer ver? O anjo de Deus vai puxando para trás. Vai puxando para trás. Ele vai cair. Vai puxando para trás agora. Puxa para trás. Eu não vou pôr a mão, não. Eu não vou colocar a mão. O anjo de Deus vai puxar agora. O anjo de Deus vai puxar. Vai cair. A mocinha vai cair. Segura, viu? Vai cair. Pode puxar. Puxa. 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 Puxa, puxa, você não resiste ao Satanás. Você não resiste, aqui tem anjo. Você não resiste à força de Deus. Puxa para trás agora. Chica para dar parceiro. Chica para lá para dar caxixe. Caiu. Vai cair a outra, ele já caiu. Puxa para trás. Hoje Deus vai puxar para trás. Puxa para trás agora. Vai puxar para trás. Eu não vou pôr a mão não, vai puxar para trás. Se tem anjo de Deus aqui, vai puxar para trás, vai cair. Se tem anjo aqui, vai cair. Agora, se é mentira minha, vai ficar de pé. Mas se tem um anjo aqui, vai cair agora. Ela caiu, que vem chamando o cantor bebê. A choca tá lá, paia, mete a espada. Ali me devassa, mete a espada, isso. Mete a espada, vai ter que cair. Eu não sou de Deus. Ou tudo aqui é fachada. Se não cair, porque tudo aqui é mentira. Mas se cair, porque aqui é verdade. Tem um anjo, puxa Miguel agora. Puxa agora. Puxa agora. Puxa agora. Puxa agora, dá glória a Deus. A preta velha vai cair. A preta velha vai cair. Tem gente que fala que é mentira. Se for mentira, eu vou ser envergonhado aqui. Mas se é verdade, se é Deus que está na minha vida, a preta velha que está no corpo dela que escondeu, vem pra fora agora. Vamos. Vem pra fora, preta velha, já vamos. Vamos lá, mandou, cantou, plata, parceiro. E me devassa, cantou, brachéria. Você não resiste, Satanás. Quer ver? Com o som de Deus na minha vida. Com o som de Deus, o som vai tocando. Quer ver? Vai tocando o som de Deus agora. Isso. Quer ver? Vou encostando a mão, o diabo não vai resistir, não. Quer ver? Vai soltando isso. A preta velha, pode soltar. Vamos. Vem pra fora. Vem pra fora. Rabate, o cotoloro, brachéria, de caça. Ele me devassa. Solta ela. Solta ela agora. Agora, vamos. 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 A preta velha, vamos? Isso. Isso, vamos. Vamos. Sabe o que o diabo falou aqui? Que eu estou no mundo espiritual, gente. Eu não estou no mundo carnal. Sabe o que ele falou aqui? Que não vai cair, não. Vai cair ou não vai? Tem que cair ou não tem? Satanás, você não vai cair, não? Não vai cair, não? Vai, não? Você vai cair porque tem poder no nome de Jesus. Eu te desafio agora. Se o maior está em mim, tu vai cair agora. Mas se o maior está nela, caiu aqui agora. Eu vou contar até 3. O desafio está feito. Se o maior está nela, eu vou cair aqui. Mas se o maior está em mim, tu vai cair quando eu contar até 3. O desafio está feito. E se eu cair aqui, eu fecho a igreja. Mando todo mundo para outra igreja. E vou lá para Macumba te servir. Mas se tu cair, tu vai prostrar diante do meu Jesus. Porque o meu Jesus é rei. 1, 2, 3. Contei até 3. Um vai ter que cair. Um vai ter que cair. Um tem que cair. Um tem que cair.
cair, o mais forte fica de pé. O mais forte fica de pé. Eu já contei, não vou contar de novo não. Eu não vou contar de novo não. Lá, checando o braço. Onde nós vamos ter que cair, ou eu próximo, ou você próximo diante do meu Jesus. Um vai ter que prostrar aqui agora. Alama, chorou, canta lá bracéria. Chica da placebe dele, chacandarai. Dá glória a Deus, gente. Tem que dar glória a Deus, amém? Tem que dar glória a Deus, porque quem é maior é Jesus, amém? E Deus vai queimando todos os anos. Não vou nem colocar a mão não, quer ver? Vai vir para fora. E ela bebeu alguma coisa, ela vai vomitar, quer ver? Ela bebeu alguma coisa, vai botar para fora. Vomita agora. Vomita. Miguel, mete a mão no estômago dela agora. Onde Deus mete a mão no estômago dela. Bota para fora o que ela bebeu. Não sei se é bebida, eu não sei se é alguma comida oferecida, alguma coisa. Vai botar para fora. Vamos, sai do estômago dela agora, de uma vez por todas. Em nome de Jesus, sai do estômago dela. Vamos, bota para fora. Bota para fora, sai do estômago. Sai do estômago, bota para fora. Vomita logo, eu tenho pressa, Satanás. Anda que eu tenho pressa, cada esse corpo. Anda, bota para fora. Bota para fora. Bota para fora. Bota para fora. Agora, vamos. Bota para fora. Coloca a mão lá no estômago dela, que vai botar para fora. Vai vomitar alguma coisa lá, bota para fora. Em nome de Jesus, bota para fora. Bota para fora. Agora. Vamos. Eu estou olhando dentro do estômago dela, eu vi que você colocou alguma coisa. Pode botar para fora. Agora, vamos. Está tremendo? Pode sair do estômago dela, vamos. Sai do estômago dela. Isso, vai para a garganta. Vamos. Sai do estômago. Isso. Vai sair. Não adianta não, Satanás. Vai sair, vamos. Bota para fora. Vai passando agora. Vai subir. Vai subir tudo no estômago. Vai passando para a garganta agora. Isso. Vai saindo. Pode sair tudo. Isso. Bota para fora. Sai pela boca dela agora. Vamos. Agora, em nome de Jesus. Vamos. Eu não sou de Deus. Vamos. Se eu sou de Deus, tu bota para fora. Vamos. Vomita. Agora, capeta. Eu tô brincadeira. Bota para fora, Satanás. Não tem acordo contigo aqui não. Vamos. Bota para fora. Sai do som dela. Sai agora em nome de Jesus. Anda. Eu vou colocar a mão. Você sabe que o som de Deus está sobre a minha mão. E quando eu pôr a mão, você vai gritar. Você sabe que o poder de Deus está na minha mão. Em nome de Jesus. Vamos. Isso. Vai queimando, Jesus. Vai queimando. Isso. A unção vai penetrar no estômago. Isso. Você sabe que você não suporta. Isso. Bota para fora. A unção vai entrando. Isso. Bota para fora. Vem a cabeça dela no chão. Bota para fora. Vamos. Bota para fora. A unção está queimando. É minha mão que está sobre ela. Está queimando. Você sabe disso. Vamos, porque Deus me ungiu para libertar as pessoas. Deus me ungiu para curar os enfermos. Pode sair daí, vamos. Pode sair do estômago. Isso, vamos. Isso, já. Vamos, que eu tenho pressa. Agora, vamos, se tem cabelo dentro dela, vai sair também. Vamos, se tiver cabelo, alguma comida que ela comeu com cabelo, vai botar para fora. Em nome de Jesus, anda. Bota para fora, isso, Satanás. Bota tudo para fora agora. Agora, vai queimando. Séria. Bota tudo para fora, sem me enganar isso. Isso, vamos, em nome de Jesus. Eu não sou de Deus, Satanás. Se eu sou de Deus, tu bota para fora. Vai botando tudo. Tá vendo, gente? Tá vomitando, quem tá vendo? Vai botando para fora, vamos, que eu tenho pressa agora, vai queimando. Mas eu libero mais um som aqui agora, mais um som no estômago dela, mais um som, vai queimando, vai curando o estômago dela.